Olá para vocês, como vocês estão? Feliz de revê-los aqui, já tem um tempo que eu não faço lives, então prazer em poder fazer live aqui novamente. Hoje então a gente vai conversar aqui brevemente a respeito de não ver intenção por trás dos erros dos outros. Enfim, uma temática muito importante e de não tão fácil compreensão. O que acontece? É muito tranquilo, é muito às vezes rápido da nossa parte ver intenção por trás dos erros dos outros. E existe um motivo, existe um motivador para isso, sabe? Muitas vezes quando a gente está numa relação com uma pessoa, é muito automático ver intenção por trás do comportamento delas. E principalmente quando a gente vê que esse comportamento tem uma falha. Então, a gente vai conversar aqui nessa live exatamente sobre isso, sobre ver intenção por trás das dificuldades, os comportamentos que as pessoas têm. Nós vamos falar sobre isso aqui. Vai ser uma live rapidinha, não vai ser uma live tão grande como a gente faz, em torno de 40, 50 minutos, são as lives que a gente faz normalmente, vai ser uma live mais curta, mas a gente poder conversar sobre essa temática, que vai ser a temática de toda a nossa semana aí no Instagram. A gente vai falar, né, nessa semana toda, nossa temática é exatamente essa. Não ver intenção por trás dos erros dos outros. Então, o que acontece? Existe uma característica em nós, né, uma tendência nossa de buscar uma autoproteção, né? Existe um sistema, né, no nosso cérebro, um sistema de autoproteção, e a função desse sistema, pelo próprio nome, né, ele já fala isso, a função desse sistema é nos autoproteger. Essa é a função, essa é a ideia desse sistema. Então, o que ele faz? Diante de um determinado fenômeno, de uma determinada circunstância, ele observa, ele faz uma leitura do sistema, ele faz uma leitura da realidade e aí ele fica ali buscando informações para ver se aquela situação, se aquele contexto é ou não perigoso para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção, né? Para a nossa sobrevida. Essa é a ideia. Se ele não localiza ali problema algum, perfeito, tudo segue em frente. Mas se ele faz uma leitura de que pode haver ali um problema, ele começa a piscar um alarme. Ele começa a dizer assim, tem um problema ali, fique atento. E o que acontece? Esse sistema de autoproteção, ele foi muito importante para a nossa sobrevivência aí, né, enquanto espécie humana, mas a gente sabe que hoje, na atualidade, ele anda um pouco confuso, sabe? E o motivo é que nós estamos abarrotados de estímulos, e muitos estímulos têm deixado esse sistema de autoproteção tanto quanto confuso. Então, hoje, o nosso sistema de autoproteção não sabe muito bem o que é perigo e o que não é, sabe? Para vocês terem uma ideia, a gente tem tido hoje ativação desse sistema de autoproteção, vejam, numa fila de supermercado. Às vezes, quando a gente está no trânsito e vê aquele tanto de luzinha vermelha na nossa frente, parado numa fila lá, por exemplo, né, num engarrafamento, esse sistema de autoproteção, ele também é ativado, ou seja, não tem uma ameaça propriamente dita ali numa fila de supermercado, por exemplo, mas esse sistema de autoproteção hoje ele tem sido ativado. Então, o que isso significa? O que a gente tem que compreender? Esse sistema de autoproteção ele tem ficado ativado de uma forma muito intensa, de uma forma muito expandida no nosso dia a dia e de maneira desnecessária. E aí, claro, isso se aplica nas nossas relações interpessoais, sejam relações de coro íntimo, ou seja, né, nossas relações aí íntimas, né, afetivas aí mais próximas, seja nas relações mais amplas, relações sociais. E aí o que vai acontecer? Essa região aí de autoproteção, ela vai começar a fazer uma leitura dos nossos relacionamentos. E olha, se essa é uma área que não está trabalhando de maneira tão equilibrada assim como eu contei para vocês, porque hoje, né, a nossa leitura de perigo, a nossa leitura de estímulos perigosos, ela está um pouco aí, né, às vezes fora do eixo, pela quantidade de estímulos que estão nos envolvendo, ela pode de fato ver nas pessoas com que a gente se relaciona mais perigo do que aquelas pessoas de fato ofereçam. Ou, e é o que a gente vai então trabalhar ao longo dessa semana, né, no Instagram, ver nas falhas, nas atitudes errôneas dessas pessoas, intenção. É mais ou menos assim. Se a pessoa cometeu uma falha, existe uma intenção por trás dessa falha e eu vejo essa intenção, eu vejo uma intenção por trás do erro dela, porque vendo essa intenção eu estou então me autoprotegendo, eu estou ali evitando que o mal maior aconteça comigo. Só que veja, pensa em você.
olha para você, faz uma reflexão a respeito da sua história, da sua vida, do que você vive. Bom, provavelmente existem falhas, escorregões, enfim, dificuldades que acontecem na sua própria história. Não necessariamente elas vão acontecer porque você programou essas dificuldades ou falhas, elas aconteceram. E nesse sentido, se são coisas que aconteceram de modo aleatório, ou seja, não foram previstas, você não planejou o acontecimento delas, elas aconteceram, obviamente não tem sentido o sistema de autoproteção da outra pessoa prever ou acreditar que o seu erro, a sua intenção foi para que algo ali, enfim, atrapalhasse ou fizesse mal àquela pessoa que está ali. Portanto, o que a gente tem que entender? Os nossos erros, nossas dificuldades, eles acontecem mesmo, porque o nosso funcionamento, né, nós seres humanos, realmente temos um funcionamento que é capaz de, enfim, cometer falhas, produzir erros, isso faz parte do funcionamento humano. Agora, o sistema de autoproteção dos outros pode ler que o nosso comportamento, quando falho, é intencional. Mas o nosso comportamento pode ser falho também. E a gente sabe que não necessariamente a nossa falha foi intencional. Logo, o que a gente tem de começar a compreender? Quando uma pessoa falhar na nossa frente, nosso sistema de autoproteção pode se acender e dizer que aquela falha foi intencional e está direcionada para a gente com alguma intenção ou que aquilo tem a ver com alguma coisa que é para nos fazer mal. Mas se a gente levar uma reflexão ao contrário, peraí, mas eu também cometo falhas, eu também cometo escorregões e não necessariamente estou querendo fazer um mal para a pessoa que está ali convivendo comigo. Isso vai trazer dissoluções, isso vai fazer com que as nossas relações fiquem mais leves, fiquem mais tranquilas, porque vejam, esses erros são passíveis de acontecer. Nós já fizemos há um tempo uma live falando sobre a questão de errar, das dificuldades que às vezes nós temos dentro dos nossos relacionamentos também interpessoais, de lidar com as questões dos erros, né? E nós tivemos aí uma explicação durante essa live do que acontece para nós termos dificuldades de lidar com os erros, né, das pessoas, inclusive da dificuldade de nós lidarmos com os nossos próprios erros, né? Então, só relembrando isso, naquela live a gente conversava sobre o quê? Que a grande questão dos erros, né, seja do erro dentro das relações, né, com as pessoas, ou o erro que acontece conosco, é que existe um fenômeno muito curioso que é qual? Nós estabelecemos padrões de como as coisas devem funcionar, seja com a gente, seja com as pessoas. Muitos desses padrões são pré-estabelecidos, são padrões que nós herdamos transgeracionalmente, é uma palavra mais complexa, mas enfim, de geração em geração da nossa família. E a gente tende a se apegar e seguir esses padrões ao longo do tempo. Quando de alguma forma nós ou não seguimos, ou de alguma forma não nos identificamos com esses padrões, a gente então começa a entender que nós estamos cometendo uma falha, nós estamos errando. E aí o resultado disso é que várias emoções, desconfortos começam a crescer em nós em função disso. Então, aí é que vem as ideias dos erros. Qual é então o ponto-chave da nossa conversa hoje? Procurar fazer um trabalho, e esse trabalho é pessoal, um trabalho interno de deixar de olhar e de observar erros nos comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor. O que é importante a gente visualizar? Vejam, as pessoas vão cometer falhas, nós estamos dentro desse grupamento, nós somos pessoas que também vão cometer escorregões, mas se nós fizermos um exercício super legal e super importante de, antes de ver a intenção por trás dos erros dos outros, nos lembrarmos que, peraí, eu também cometo erro, eu também tenho os meus escorregões, mas quando eles aconteceram, foi planejado, foi porque eu quis, eu realmente faço isso porque eu estou intencionalmente querendo fazer isso, eu começo imediatamente a rever de maneira muito mais sábia, de maneira muito mais clara, de que talvez o que as pessoas estão vivendo ao meu redor são porque elas têm as dificuldades de existir, de ser humano, e é claro, isso traz uma experiência de muito mais compaixão na relação que eu tenho com as pessoas, mas veja, e eu acho muito legal falar isso, uma relação, uma experiência de muito mais autocompaixão, ou seja, você começa a ter um olhar para você mais compassivo, mais bondoso, mais cuidadoso com você. Afinal de contas, se você passa a compreender que não há intenção por trás das atitudes de dificuldade, de escorregão e de falhas nas pessoas, você também então comete essas falhas, então também não é essa a intenção da sua parte. Então você pode sim ter atitudes mais perdoadoras, mais bondosas, mais compassivas, de mau respeito com você,
saindo dos processos de autocrítica, de autocobrança excessiva, que nós sabemos, né, existem estudos que nos mostram isso, nos provocam e geram em nós muito mais desconforto, muito mais dor, muito mais angústia, que na verdade na vida atual a gente não precisa, porque isso não vai nos ajudar a seguir em frente com a paz que nós tanto queremos. Então, qual é o ponto-chave? Percebeu que houve alguma dificuldade ou falha numa relação, ou com quem você se relaciona, com as pessoas que estão ao seu redor? Ok, deixa passar, percebe que isso faz parte do funcionamento, é importante observar que isso pode acontecer e avalie em você. Isso é importante. Se isso também não pode acontecer com você e se isso não faz parte também da sua história, do seu funcionamento, porque veja, falhas vão fazer parte do funcionamento humano e a gente não pode esquecer disso sob hipótese alguma. Compreendendo isso, não duvidem, as coisas fluem melhor entre nós, fica muito mais fácil lidar com essas circunstâncias da nossa vida e aí as coisas ficam mais leves nos nossos relacionamentos. Essa é uma fala que eu gostaria de partilhar aqui com vocês, porque a gente vai falar durante toda essa semana sobre conseguir, né, não ver intenção por trás dos erros dos outros. Ao longo aí da semana a gente vai ter hoje um texto que eu escrevi para vocês no Instagram e a gente vai ter também alguns outros vídeos destacando a importância de, ao não ver intenção por trás dos erros dos outros, conseguir também não levar para o lado pessoal aquilo que o outro faça. Afinal de contas, são apenas atitudes que as pessoas tomam e muitas vezes, vejam, são atitudes completamente aleatórias. Elas não são direcionadas, elas acontecem, elas não são vislumbradas, elas são direcionadas, elas são apontadas para você. E eu quero finalizar essa nossa conversa contando uma história para vocês que aconteceu muito recentemente e foi um dos fatores, né, que motivou a construir essa semana, né, de não levar aí, né, ou não observar, né, como intencional aquilo que a gente considera como erro aí das pessoas. Eu estava aqui no meu prédio, no prédio do consultório, eu fui descer e estava com uma caixa. E essa caixa tinha a imagem de um cachorro na caixa, tinha uma foto de um cachorro na caixa. Estava dentro do elevador e aí depois, né, no andar abaixo uma senhora entrou e ela viu a caixa e falou assim, nossa, você sabia que eu detesto cachorro? Mas eu detesto cachorro. Você não tem uma ideia, uma amiga minha, ela mora em Divinópolis e ela tinha 2 cachorros e eles morreram. Você acredita que ela mandou enterrar os cachorros lá em Divinópolis? Um absurdo, né? Nossa, eu detesto tanto cachorro, mas tanto cachorro. Pelo visto, você gosta de cachorro, né? Então até com uma caixa com foto de cachorro. Ai, mas eu detesto cachorro. E ela foi falando ali no elevador o quanto que ela detestava de cachorro. E aí, quando a gente chegou no hall do prédio, ela falou assim, mas olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu não sei o que é mais detestável, se é cachorro ou se é criança. Pensando bem, eu acho que criança deve ser mais detestável, porque criança fala e cachorro não. E ela foi continuando falando desse assunto. E olha, ela estava falando aquilo para mim, e é claro, ela estava ali falando da minha caixa, falando do cachorro, e falando da criança, enfim. Mas aquilo não estava direcionado para mim, Wesley, não era para minha pessoa. Aquela mulher carregava leituras e percepções da vida a respeito de criança, de cachorro, de algo da vida dela que não tinha conexão comigo. Ela me encontrou e ela falou a respeito do que ela estava vendo do mundo, mas aquilo não era para mim, não era comigo, não era direcionado para mim. Era algo que estava dentro dela, era algum aspecto da vida dela, era algum histórico dentro dela. E que sim, ela colocou em movimento na hora que a gente estava dentro do elevador, mas não era para mim, não era direcionado para mim, não tinha a ver comigo. E compreender isso era importante, e foi muito importante, porque eu poderia perfeitamente ter tomado aquilo como pessoal, eu poderia ter me envenenado com aquilo, porque eu gosto de cachorro e ela não, eu poderia ter passado um dia terrível por causa dos comentários daquela mulher. E eu escolhi não ficar com isso dentro de mim, porque eu tive a escolha de compreender que aquilo era uma história dela, era uma vivência dela, e por ser, eu então pude liberar, deixar seguir, para compreender que aquilo que ela tinha no coração dela, eu não poderia acessar. Mas eu tinha clareza do que tinha dentro do meu. Para mim, cachorro é interessante, criança falar não é um problema, e eu poderia seguir em frente em paz com as minhas percepções e valores da minha vida. Ou seja, eu não vi intenção por trás da fala daquela mulher. Ela tinha as histórias e o que tinha dentro do coração dela para fazer aquilo. Então eu podia ficar em paz com as escolhas e posturas que eu estava ali tendo, porque os meus valores, mesmo sendo diferentes do dela, não precisariam fazer com que eu ficasse desconfortável e mal com as percepções e posturas que ela tem.
E aí, eu acho que esse é um exercício legal para a gente fazer na vida e é um exercício hoje, amanhã e depois. À medida que a gente vai fazendo, vai ficando um pouco mais fácil. E à medida que a gente vai seguindo assim, vai ficando mais fácil sim que as nossas relações fiquem melhores. Que essa mensagem então vai nos ajudando, né? Que essa semana a gente vai conseguindo fazer esse exercício. E eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo assistindo essa live, né? Uma live, como eu falei, curtinha, para a gente começar então a se estimular a viver essa experiência, viver esse exercício de não ver intenção para os erros dos outros e, claro, consequentemente, não levar para o lado pessoal aquilo que as pessoas fazem. Nós vamos errar, não tenho dúvida disso, mas a gente consegue ficar em paz com essas dificuldades que nós temos e, indiscutivelmente, seguir em frente de uma maneira saudável e feliz com todos. Gratidão aí por assistirem, que essa mensagem possa ser replicada para outros. Lembre que a gente tem uma setinha, então se vocês acreditarem que essa mensagem pode tocar o coração de outras pessoas, ajudar outras pessoas, clique aí na setinha, espalhe essa mensagem, né? Semente boa a gente vai mandando para o mundo para que flores legais aí nasçam e, né, essa live vai ficar disponível por 24 horas, né? Então, quem vocês acharem que possa ser legal assistir, convida, clica na setinha, vamos espalhar essa mensagem boa. Gratidão pela presença de vocês, que a gente possa se ver em outras lives e nas publicações que a gente tem feito aí. Beijo para vocês, nos vemos em breve. Tchau, tchau.